Caros alunos, estamos de volta. Vocês assistiram à introdução ao estudo das orações. Agora vamos detalhar uma por uma. 4 blocos de orações: substantivas, adjetivas, adverbiais e coordenadas. Vamos começar com o grupo das substantivas. Vamos entender que tipo de oração é essa. Lembrando que quando eu chamo uma oração de subordinada, é porque ela exerce uma função sintática da sua principal. Oração subordinada, aquela que exerce função sintática da principal. Período composto por subordinação. Pois um dos grupos de orações é o das substantivas. São orações que exercem as funções sintáticas de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo, aposto e agente da passiva. 7 funções sintáticas exercidas pelas orações substantivas. Em verdade, digo a vocês que, por exemplo, uma substantiva objetiva direta nada mais é do que o objeto direto do verbo da oração principal. Um objeto direto um pouco diferente daquele que nós vemos nos termos das orações. Um objeto direto com um verbo dentro, que pode ter uma conjunção ligando essa oração à anterior, a sua principal. Substantivas. Vamos começar pelo primeiro tipo de substantiva. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Veja o que fez o professor. Escreveu aqui em vermelho, eu quero. Sem conjunção, eu tenho sujeito simples eu, e o verbo querer transitivo direto, a pedir um objeto direto. Transitividade verbal. E aí falta o objeto direto aqui. Então eu já sei que a função que eu terei aqui é de objeto direto. Caso eu escreva essa função com um verbo, um objeto direto com um verbo, eu já tenho a classificação do primeiro tipo de oração substantiva, a objetiva direta, aquela que funciona como objeto direto da sua oração principal. Então vamos completar aqui. Eu quero que tu estudes. Olha lá, eu quero que tu estudes. Ponto. Tem uma mensagem completa, é uma frase. Eu quero que tu estudes. É um período organizado em 2 orações, do verbo querer e do verbo estudar. A oração que tem o verbo querer eu vou chamar de oração principal, porque a ela nós juntaremos uma oração exercendo uma função sintática. Por isso, a que recebe a função sintática em forma de oração é a oração principal. Em vermelho, a oração principal. Em preto, oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Exerce a função de objeto direto do verbo da oração principal. Aí está o nosso primeiro tipo. Oração porque tem a presença do verbo. Subordinada porque exerce uma função em relação à principal. Substantiva porque ela tem o valor de um substantivo. Via de regra, que palavra funciona como núcleo do objeto direto? Um substantivo. E objetiva direta, vimos aqui, porque completa um verbo transitivo direto da oração anterior. Aqui está. Temos um segundo tipo de oração subordinada substantiva. Agora a chamada objetiva indireta. Fará a mesma coisa que a objetiva direta fez, só que agora em relação a um verbo transitivo indireto. Ou seja, o verbo estará a pedir um objeto indireto. O professor insiste. Ora, quem insiste em alguma coisa, insiste, e aí eu vou completar. Até aqui está faltando o objeto indireto. Então eu já sei a resposta que virá aqui. É um objeto indireto. Caso venha em forma de oração, é uma oração objetiva indireta. Eu insisto em que tu estudes. Eu insisto em que tu estudes. Assistindo às aulas do Café Concursos. Ok? Aqui, completei o verbo insistir. Novamente, completou o verbo objeto. Um objeto indireto em forma de oração. Vejam a presença da preposição antes da conjunção. Não é que eu só tenho a conjunção, é que eu tenho uma preposição antes da conjunção. Em que tu estudes. Funcionou como objeto indireto da oração principal.
dois tipos de orações, objetiva direta e objetiva indireta. Aí temos o terceiro tipo, mais uma função sintática a confirmar o que o professor disse há pouco. As orações chamadas subordinadas necessariamente exercem uma função sintática em relação a outra oração, a chamada oração principal, a sua principal, né? E aí eu tenho assim, em vermelho, eu tenho certeza, sujeito eu tenho, verbo transitivo direto e certeza o objeto direto. Então, aqui eu tenho o sujeito, o verbo e o objeto direto. Mas a frase está incompleta, nem eu posso chamar de frase, é um fragmento de frase. Eu preciso completar para que a mensagem se concretize, né? Por isso, eu vou completar, e aí vem mais uma função sintática. Completar o que falta, e o que falta é explicar esse certeza aí, né? Eu tenho certeza? Certeza de quê? Eu preciso completar o nome certeza, o substantivo abstrato certeza. E aí eu completo com um complemento nominal. Complemento nominal de certeza, do abstrato certeza. Mas um complemento nominal com um verbo dentro. Então nós temos a função sintática complemento nominal em forma de verbo. Por isso, vamos chamar de oração subordinada substantiva completiva nominal. Eu tenho certeza de que tu estudarás. Olha a conjunção e novamente a presença de preposição. Completou o nome completiva nominal. Então, já deu para notar, meu caro aluno Café Concursos, deu para notar que, para conseguir a resposta que me é solicitada pela banca, para conseguir a classificação da oração destacada pela banca, no caso do grupo das substantivas, eu preciso, na verdade, olhar a oração a qual ela se refere, olhar a oração principal e verificar o que falta. Aí está o segredo. Se eu verificar o que falta, eu já tenho automaticamente a resposta em relação a outra oração. Como no caso da subjetiva, do sujeito subjectum, do latim subjectum, que significa sujeito, né? Sujeito. Uma oração que funcione como sujeito da sua principal. E esta funcionará, esta que eu vou escrever aqui. Convém. Alguma coisa convém. Temos aí um verbo intransitivo, não pede objeto nenhum. Alguma coisa é conveniente, alguma coisa convém. Então, convém e eu completo. Agora eu vou ter uma frase, mensagem completa. Convém que tu estudes. E o professor insistindo no estudo do seu aluno, né? O professor insistindo no estudo. Café Concursos. Estudes convém que estudes conosco. Portanto, duas orações, aqui a conjunção, ó. E a segunda oração funcionando como sujeito. Isto convém, isto que está aqui, ó, convém. Né? Convém que tu estudes. Sujeito do verbo intransitivo, convir. Vamos ao nosso quinto tipo de oração, e agora o nome mudou, predicativa, uma oração subordinada substantiva predicativa, aquela que exerce a função sintática de predicativo do sujeito. E aqui eu já tenho o sujeito, nosso palpite é o meu sujeito, é o sujeito da frase. E aí eu tenho o verbo de ligação, o verbo ser. Vamos colocar então um predicativo, já que o verbo de ligação liga um predicativo ao seu sujeito. Nosso palpite é que tu estudarás. Assistindo às aulas do Café Concursos. Que tu estudarás. Olha lá. Predicativa. Exerce a função de sintática de predicativo da oração principal, do sujeito da oração principal. Mas um tipo apositiva, aquela que funciona como aposto. Coloquei aqui 2 pontos. Ele disse a verdade, 2 pontos. E agora eu vou explicar qual é esta verdade. Que havia estudado. Que havia estudado. Usei 2 verbos agora, um tempo composto, verbo haver mais verbo estudar no particípio, e aqui a conjunção. E expliquei qual é a verdade, que havia estudado. Explicação explicativa, oração subordinada substantiva positiva. E por fim, uma oração que não consta ainda nas normas gramaticais brasileiras, mas que está em qualquer bom manual de língua portuguesa. A substantiva agente da passiva. Olhem o que eu tenho aqui. Um sujeito paciente. O estudo.
Foi feito. 2 verbos. Verbo ser, verbo fazer no particípio. Foi feito. O estudo foi feito. Ora, se o estudo foi feito, alguém fez, óbvio. Então, eu tenho o sujeito paciente, os 2 verbos, e falta quem age aí. Quem é que agiu? Quem é que fez o estudo? Falta o agente da passiva. Uma frase claramente na voz passiva. E aí vem a oração funcionando como agente da passiva. O estudo foi feito por quem sabia a matéria. E aqui temos quem fez esse estudo. Quem sabia a matéria, verbo saber. E aí temos o agente da passiva em forma de oração. 7 tipos de substantivos. Agora vejam bem. Normalmente a mais fácil para a classificação do aluno é a positiva, porque é uma regra muito clara de pontuação a seguinte: não se separa a substantiva da sua principal por nenhum tipo de pontuação, exceto a apositiva. Repito, a oração substantiva não pode ser separada da sua principal por nenhum tipo de pontuação, exceto no caso da apositiva, que vem separada aqui 2 pontos, ó. Ele disse a verdade, 2 pontos. Então, ela é realmente das substantivas a mais fácil de ser classificada. Normalmente aparece em questão muito pela pontuação, justificando a pontuação. Os 2 pontos que introduzem uma oração apositiva, uma explicação. Depois, nós temos a predicativa, que também é considerada pelos alunos, pelos candidatos a concurso, como uma das mais fáceis. Aqui temos a presença do verbo ser antes da conjunção, chamada de conjunção integrante. A predicativa, por isso é bastante fácil classificar, verificar que é predicativa. A oração principal deverá apresentar o seu sujeito, como toda oração que tem um verbo, e depois temos um verbo de ligação. Via de regra, o verbo ser. Muito raramente o verbo estar, como na frase: a garota estava que não se aguentava de fome. Esse que não se aguentava de fome é a predicativa do garoto ali, garota faminta, né? Estava que não se aguentava de fome, verbo estar. Mas é uma raridade. Os concursos trazem principalmente o verbo ser em qualquer tempo, presente, passado, futuro, tempo que for, tá? Mas a presença do verbo ser antes da conjunção. Por isso, na minha opinião, a segunda mais fácil é a positiva, depois a predicativa. Tem o verbo de ligação imediatamente antes da conjunção. A objetiva indireta e a completiva nominal, as duas têm o mesmo papel: completar, e completar com auxílio de preposição. Então isso iguala a objetiva indireta e a completiva nominal. As duas completam a oração anterior com a presença de preposição no seu início aqui na substantiva. Vejam que insiste em, certeza de. Qual a única diferença entre a completiva nominal e a objetiva indireta? Objetiva indireta necessariamente completa um verbo. É o verbo que pede essa oração, que exige essa oração. Já a completiva nominal, evidente pelo próprio nome, evidentemente, vai completar um nome abstrato. Vai completar um nome abstrato aí, ó. Eu tenho certeza, e aí eu tenho de que tu estudarás. Ainda assim, a presença da preposição denuncia uma destas duas substantivas aí, não é? As mais difíceis, temos aqui a agente da passiva, que não é reconhecida pela NGB, pelas normas gramaticais brasileiras. Também não apresenta grande dificuldade. É possível ver que eu tenho um sujeito paciente e, portanto, quem sabia a matéria é o autor da coisa. É o que age, é o agente da passiva. E as mais complicadinhas, a objetiva direta e a subjetiva. Por que as mais complicadas? Porque, vejam bem, no caso aqui da subjetiva, o aluno tende a chamar de objetiva direta, porque ele faz o seguinte: pega o verbo da oração principal e faz a pergunta após. Convém o quê? Resposta: objetiva direta. Só que eu só posso chamar de objetiva direta a segunda oração se realmente o verbo for transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Aqui eu tenho verbo intransitivo. Outra coisa, sujeito é essencial. O objeto direto é integrante.
Nem toda frase tem sujeito, por regra, toda frase tem. Nós temos algumas exceções, mas as exceções são mínimas. Sujeito, toda frase deve ter. Então, o que eu recomendo ao aluno? Primeiro, procure o sujeito. A pergunta é a mesma? Sim, a pergunta é a mesma que eu utilizo para procurar o objeto direto. Não é? Então, primeiro eu procuro o sujeito. Eu vou arrumar um espaço aqui, permitam. Vou arrumar espaço. Então, eu tenho a frase: basta. Verbo bastar. Agora basta. Basta. Não tenho sujeito e é um verbo. Ora, se eu não tenho sujeito na oração principal, automaticamente a oração que surge após terá de fazer esse papel, a função sintática de sujeito. Então, não importa a oração que eu tenho aqui, ela será subjetiva. O aluno que não se prepara bem, não se prepara com café concurso, vai dizer basta o quê? E chamará essa oração basta que estudes de objetiva direta. Resultado no gabarito do concurso. Perdeu uma questão. Ela é subjetiva, oração subordinada, substantiva, subjetiva e não objetiva direta. A pergunta eu sei é a mesma. O que basta, basta o quê? Mas sempre o sujeito é que prevalecerá, já que ele é uma função essencial e o verbo da frase é intransitivo, o da oração principal. Ok? Cuidado, então, com a subjetiva e com a objetiva direta. Aqui nós temos os 7 tipos de orações subordinadas substantivas, confirmando todas exercem uma função sintática. Macete: nós podemos trocar a substantiva, via de regra, em quase todos os casos, por um pronome demonstrativo, pelo isso. Eu quero que estudes, eu quero isso. Provei que é substantivo. Eu insisto em que estudes, eu insisto nisso. Provei que é substantivo. Eu tenho certeza de que ele estudará, eu tenho certeza disso. Isso convém. Então, um macete é trocar a oração pela palavra isso, ou esse, ou algo, um pronome indefinido ou um pronome demonstrativo, como é o caso aqui. Isso prova que ela é substantivo. E o segundo passo, verificar o que falta na oração principal. A substantiva existe para completar a oração principal. Se conversarem com a substantiva, ela dirá a vocês: eu existo para completar a minha principal, com a função sintática que estiver faltando. Evidentemente que o exercício reforça isso aqui. Reforça o nosso estudo. Então, vamos colocar em prática o que o professor disse a respeito do primeiro grupo de orações estudado aqui, Café Concurso. Primeiro grupo, orações substantivas. 4 exercícios. Me permitam pegar o material aqui. 4 exercícios, acompanhem. Material exclusivo do Café Concursos. Nossa primeira questão, senhores. Acompanhem, por favor, aqui na tela. Nos trechos. Não é impossível que a notícia da morte me deixasse alguma tranquilidade, alívio, em 1 ou 2 minutos de prazer. A segunda frase da mesma questão diz o seguinte: digo-vos que as lágrimas eram verdadeiras. A palavra que é uma conjunção integrante no caso, aí nos 2 casos, está introduzindo respectivamente orações, ou seja, primeira classificação do primeiro exemplo dado lá em cima. Segunda classificação do segundo exemplo, evidentemente. Não é impossível. Olha o que nós temos. Não, adjunto verbal de negação, é verbo de ligação e impossível o adjetivo. Aí funcionando como predicativo do sujeito. Estou sem o sujeito. Isso não é impossível. Estou sem o sujeito. Eu tenho o verbo de ligação e tenho o predicativo. Já tenho a resposta. Faltou sujeito. A oração substantiva será aquilo que falta na sua principal. É uma subjetiva a primeira oração. E aí caímos na alternativa B ou na alternativa E. Subjetivo. Mas aí temos outra. Digo-vos. Eu digo. Sujeito elíptico. Sujeito oculto. Desinencial. Eu digo. Não falta sujeito. E aí sim. Digo a vós. Objeto indireto, digo a alguém. Faltou o objeto direto.
O que eu digo a vós. O que eu digo? Faltou o objeto direto, já tem a classificação. Digo isso. Classificação. Objetiva direta. A segunda é um exemplo de oração subordinada substantiva. Objetiva direta, resposta alternativa E, de Espanha. Mais um exercício. Vejam aí o exercício. Aqui na tela, por favor. Lembro-lhe que ele só usava camisas brancas. Lembro-lhe que ele só usava camisas brancas. Pede a classificação. A oração que ele só usava camisas brancas é, vamos ver a sua principal. Lembro-lhe isso. Lembro a você, ou a ele, ou a ela, isso. Sujeito, de novo, elíptico, eu lembro. O lhe é o objeto indireto e faltou o objeto direto. Lembrar algo a alguém. Faltou o algo. Lembro-lhe isso. Objetiva direta. Exerce a função de objeto direto do verbo lembrar. E aí caímos na alternativa E novamente. Alternativa E, substantiva, objetiva direta. Mais um exercício. Terceiro exercício. Vamos dar uma olhadinha no terceiro exercício. E aí está o nosso terceiro exercício no material Café Concursos, uma questão do Tribunal de Justiça. Importante face a sintaxe para orientar a escrita do redator. Em vista disso, analise a relação período simples, oração subordinada e assinale a alternativa em que não há correspondência. Aí correspondência na transformação de orações, né? Reescritura de orações. Alternativa A. É fundamental o seu comparecimento à prova. Sujeito, o seu comparecimento à prova. É fundamental que você compareça à prova, ou às provas. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Perfeito. O sucesso nas provas, alternativa B. O sucesso nas provas depende do teu esforço. O sucesso nas provas depende de que tu te esforces. Depende de algo. Do teu esforço, objeto indireto, de que tu te esforces, objetiva indireta. É a oração subordinada substantiva, alternativa C agora. Sua presença é necessária. É necessário que você esteja presente. Ou seja, sua presença, sujeito, que você esteja presente, uma subjetiva. Mas não é o que encontramos aí. Necessitamos de que você esteja presente. A frase foi construída de maneira diferente, a oração período composto ali, a oração subordinada substantiva e virou uma objetiva indireta na construção feita. Correta, mas não corresponde à oração anterior chamada de absoluta. Erro na alternativa C, é a C que apresenta erro. Já na D, última alternativa, é fundamental o seu comparecimento. Outra subjetiva, outro sujeito, né? O seu comparecimento ao trabalho é fundamental. É fundamental você comparecer, que você compareça. Uma oração subjetiva. E aí a correspondência. Sujeito, oração subjetiva. Na alternativa B, tínhamos objeto indireto, oração objetiva indireta. O que não aconteceu na C. E aí está o erro. Nesta questão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, vamos à nossa última questão. Já olhei aqui, vocês vão olhar aqui ao lado, eu olho no material. Câmara do Rio Municipal. Como se classificam, respectivamente, as orações do período? É consenso nacional a necessidade de levar a educação formal e não formal a todos os brasileiros. É consenso nacional a necessidade. Ora, incompleto. A necessidade de quê? Eu preciso completar a palavra necessidade, que é um substantivo abstrato. Então, eu devo completar um substantivo abstrato para que a mensagem fique correta e completa, né? Então, eu tenho uma oração principal, né? É consenso nacional, a necessidade incompleta. E aí eu vou completar a oração principal, a necessidade disso, com uma substantiva completiva nominal. Necessidade de levar a educação formal e não formal a todos os brasileiros. Vamos cair na alternativa A, de Argentina. Completiva nominal. Aí alguns exercícios a respeito das nossas orações substantivas. Muito estudo, muito exercício. Vamos gabaritar a nossa prova. Continue conosco. Próximo segmento,
mais orações, Café Concurso.